Olá, turma, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós viemos falando sobre a relação entre a arte e o cotidiano, e hoje nós vamos falar sobre arte, cotidiano e internet. Bom, primeiro, para a gente falar mais um pouco sobre essa relação, entre os tipos de arte e o cotidiano, a gente pode falar um pouquinho sobre a origem do cinema. O cinema ele vai surgir quando inventores como os irmãos Lumière criam um cinematógrafo, que era uma máquina que capturava imagens em movimento. Mas a ideia desses inventores, quando eles estavam vendendo, essa proposta, essa invenção para as pessoas, eles faziam apresentações ali para mostrar como funcionava, era que o cinematógrafo era ali uma forma de registrar o cotidiano, ou também que poderia ser usado ali para uso científico por botânicos, por exemplo, que estudavam ali a natureza, biólogos. Então era uma forma mais de registrar essas imagens. Foram pessoas como George Méliès e Alice Guy que viram na invenção uma forma de criar artisticamente, uma oportunidade de criar artisticamente, dando início, assim, ao cinema que conhecemos hoje. Então, eles foram ali os primeiros que viram nessa possibilidade, nessa máquina, uma forma de poder contar histórias e não apenas registrar ali cenas do dia a dia ou cenas cotidianas, que aconteciam na realidade, e sim uma forma de poder criar e contar novas histórias. Com o tempo, o avanço da tecnologia, com os smartphones, por exemplo, e a criação das redes sociais, como o Instagram, permitiram um maior acesso à produção e ao compartilhamento de conteúdo audiovisual. Então, ficou mais fácil das pessoas poderem produzir vídeos, de gravar e fazer ali produções, audiovisuais, e também de ter acesso, de acessar, assim, não só de produzir, mas também de acessar essas produções, de poder ver, na internet, e também de compartilhar as suas próprias produções. E esses vídeos que são compartilhados ali nas redes sociais podem ser vídeos artísticos, vídeos que contam histórias, ou também podem ser registros do cotidiano. Então, aquele hábito que a gente viu, que aquela ideia que surgiu ali com a criação do cinematógrafo de registrar o cotidiano, ela também se torna mais acessível e mais comum também, com o uso ali, com o crescente uso das redes sociais, principalmente. E esse hábito de compartilhar imagens nas redes sociais fez com que os álbuns de fotografia, que a gente tinha antigamente, ali que se fazia mais álbuns ali especiais de aniversário, hoje em dia mais álbuns assim de casamento, de aniversário de 15 anos, de datas mais específicas, mas a gente tinha, álbuns ali de fotografias eram mais comuns, mais recorrentes, mas hoje em dia esses álbuns eles passaram a ser virtuais, sendo compartilhados ali no Instagram ou no Facebook, por exemplo. E além das rotinas, de coisas do dia a dia que vão ser publicadas nessas redes sociais, momentos especiais como comemorações e viagens também se tornaram temas comuns ali dessas publicações feitas, por exemplo, no Instagram. Agora nós vamos ver o trabalho de duas artistas que trazem, elas falam justamente sobre esse compartilhamento das imagens na internet. A primeira delas é a Corinne Veynet. Ela é uma artista franco-suíça, ou seja, que tem origem francesa e suíça, e que criou uma série chamada Photo Opportunities. Após ela tem a ideia, dessa série quando ela estava viajando fazendo uma viagem para a Itália,
e ela fotografa a Torre de Pisa. Ela fotografa, né, a Torre de Pisa, que é um monumento ali importante, né, muito conhecido ali da Itália. E ela se dá conta que as pessoas tendem a fazer fotos parecidas desse monumento. Que as pessoas tendem a ficar num ângulo, geralmente mais ou menos no mesmo ângulo, que cortam na imagem também ali lojinhas de souvenir que tem em volta. Então ela começa a perceber que as pessoas criam imagens, fotos muito parecidas de monumentos famosos, não só da Torre de Pisa, mas também de vários monumentos ao redor do mundo. As pessoas tendem a ter o photo opportunities, né? Seria uma oportunidade de foto. As pessoas tendem a tentar aproveitar a oportunidade de fazer aquela foto famosa daquele monumento famoso. Então, elas acabam fazendo fotos muito iguais. E pensando nisso, ela cria um jeito de juntar essas imagens, todas essas fotos, né, ou uma boa quantidade dessas fotos, né, todas seria impossível, mas juntar ali essas centenas e centenas de fotos em uma única imagem. Então, ela vai criar sobreposições feitas ali em programas de computador, né, em que ela vai colocar uma foto sobre a outra e criar uma transparência, por isso que fica com esse efeito assim meio borrado, que ela coloca uma foto sobre a outra e cria uma certa transparência para elas conseguirem aparecer, né? Ficam sobrepostas. E assim ela junta várias dessas imagens criadas e compartilhadas ali, tanto pela indústria do turismo, quanto ali em sites de compartilhamento. Essa viagem que ela fez, essa ideia que ela fez foi em 2005. Então, ainda as redes sociais da época ainda não tinham tanta força, mas já estava a gente já estava começando ali, né? Com Orkut, por exemplo, Facebooks que já tinha sido criado também nesse período. Então, a gente não tinha ainda, não era ainda tão forte, mas já existia. Não era como hoje em dia, mas já existia. Então, ela cria, né? Ela pega essas imagens que estão disponíveis aí na internet e cria cria esse trabalho em que ela junta essas imagens em uma única foto, né? Essas fotos em uma única imagem, usando essa técnica da transparência. Olha, aqui nós temos mais um exemplo, que é o Taj Mahal, né? Então, a gente consegue ver essa questão, né, de serem várias fotos, uma sobre a outra, e esse efeito que dá, né, meio até fantasmagórico, assim, né, que ela cria com esse borrão por causa das transparências. Outro exemplo que eu trago para vocês é um trabalho feito pela designer holandesa chamada Zilla van den Born. Ela cria um trabalho para a universidade no qual ela quer questionar a forma como as pessoas costumam ficar admiradas com as imagens, né, com a vida das outras pessoas por conta das fotos que elas postam na internet. Então, ela tem uma ideia em que ela diz para a família dela, para a família e para os amigos, que ela vai fazer uma viagem para o sudeste da Ásia. Porém, na verdade, a viagem era falsa. Ela ficou em casa durante 42 dias, sem deixar, né, que os amigos, né, e a família dela a vissem, dizendo que ela tinha viajado. E ela ficou em casa produzindo fotos falsas para publicar na internet. Então, ela fazia edições ali, usava programas de computador para fazer edições de imagem, pegava imagens da internet e os mesclava ali com fotos dela, para parecer que ela estava fazendo essa viagem e publicar nas redes sociais. Então, as pessoas estavam vendo ali as publicações dela, achando que ela estava fazendo essa viagem pelo sudeste da Ásia. E, na verdade, ela estava justamente criando esse projeto, porque era justamente para questionar, né, como as pessoas acreditam fácil no que as outras postam nas redes sociais, né? Acreditam ali que a vida das outras pessoas é perfeita por causa de um recorte, de algo que está
muitas vezes editado, sendo publicado ali nas redes sociais para gerar like, para gerar visualização. Então, ela cria justamente essa viagem falsa, né? Esse projeto, como um trabalho para questionar justamente isso, né? Como é fácil, às vezes, enganar as outras pessoas através dessas imagens nas redes sociais. Mesmo que não sejam, muitas vezes não sejam imagens editadas como essas dela, são apenas recortes, né, da vida das outras pessoas. Não é a vida inteira, então a gente não tem como saber o que o outro está passando só pelo que ele posta na internet. Então, a proposta do trabalho da artista é justamente questionar essa facilidade com que a gente muitas vezes acredita que a vida das outras pessoas é perfeita e fica admirado, assim, né, por ser tão maravilhosa a vida dos outros só por observando o que eles postam na internet, sendo que muitas vezes pode ser falso ou ser só ali um momento, né, um recorte de uma vida inteira. Então a gente não tem como saber de toda a vida, né, daquela pessoa só porque ela posta nas redes sociais. Bom, na verdade nós vamos ter vários usos ali possíveis das redes sociais por artistas, como por exemplo, tem uma comunidade grande nas redes sociais de ilustradores que usam ali esse meio, né, para se comunicar, para divulgar e também para interagir com os próprios clientes, para divulgar tanto para divulgar o próprio trabalho, como também para interagir com os clientes e com outros ilustradores também. Temos também outros projetos que relacionam ali arte, questões sociais, como por exemplo o projeto São Paulo Invisível, que é um projeto que traz fotografias de moradores de ruas com o depoimento deles na legenda também das fotos. Temos também o uso ali das redes sociais para comunicar, para trazer informação, como por exemplo com páginas ali que vão falar sobre arte, vão fazer críticas sobre exposições, ou vão falar também ali de formas diferentes, né, sobre questões ali da história da arte. Esse exemplo aqui, Arte Porque, por exemplo, é um projeto de uma amiga minha em que ela fala sobre mitologia grega e também sobre história da arte, compartilhando ali imagens, né, e também escrevendo textos assim mais leves, né, não tão acadêmicos ali, não tão sérios, né, mas explicando ali de um jeito mais leve sobre essas questões relacionadas à história da arte. Bom, por hoje nós vamos encerrando por aqui. Na semana que vem a gente dá continuidade ao nosso conteúdo. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Nós nos vemos então na próxima aula.